Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós estamos meditando em Atos capítulo 19, né? E o título da mensagem é A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Paulo prega o Evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Atos capítulo 19, que diz o seguinte: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Jesus. E alguns dos exorcistas judeus, vamos repetir aqui. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhoraram-se dos 2, pois pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Aleluia, Pai. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam as artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Vamos repetir. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aleluia, Pai. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebentando a Gaio e a Aristarco, macedônicos, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-os judeus para adiante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter?
Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até correndo o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos já para a meditação, irmãos, para que nós possamos ganhar tempo aqui, né? A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto excitado por Demétrio. Paulo, né, aqui no capítulo 19 de Atos, né, ele estava fazendo já a sua terceira viagem missionária, né? E aqui ele se deparou, né, ali na cidade de Éfeso, né? Se deparou ali com um homem terrível, né? Por nome Demétrio, né? Um homem que incitou toda a multidão, né? Contra os apóstolos ali naquela cidade, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? Eram irmãos crentes batizados, né? E ali da cidade, né? E Paulo chegando ali, né? Paulo, como era varão que realmente pregava ousadamente, né? Usado de forma extraordinária pelo Espírito Santo do Senhor, né? Já partiu logo para cima perguntando para eles, né? Quer dizer, o que vocês estão fazendo, eu estou vendo, eu já sei, né? Eu quero saber o que vocês fazem, né? Que eu não sei, que eu não vi e não sei. E Paulo perguntou logo o mais óbvio, né? E disse-lhes, glória a Deus, Jesus, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, né? Esta passagem, irmãos, me trouxe aqui uma lembrança, né? Uma doce lembrança, né? Eu aceitei Jesus, né? Aqui na cidade de Passos e aqui permaneci durante 6 anos, né? E após 6 anos morando aqui na cidade de Passos, eu fiz uma mudança para a cidade de Franca, né? E chegando em Franca, descarreguei minha mudança, recebi uma grande proposta para poder mudar para lá, de um fazendeiro muito rico, para que eu pudesse chegar a assumir lá, né, uma fazenda dele, né? E aí eu aceitei o convite, acabei fazendo uma mudança repentina para Franca, só que eu era um crente fiel e temente a Deus, né? Que aqui em Passos, durante os 6 anos que eu estava aqui, eu não tinha ainda pegado nenhum cargo na igreja, né? Eu era apenas membro, né? E varão valoroso, temente a Deus, mas eu era só membro da igreja, não tinha cargo nenhum, né? E acabei de chegar em Franca, mudei para lá após 6 anos que eu tinha aceitado Jesus, e eu peguei e cheguei em Franca, descarreguei minha mudança, foi num dia de domingo, né? Um domingo à tarde, né? E nem sequer guardei as coisas distribuídas na casa, recolhi para dentro da casa amontoado mesmo ali, e já catei, tomei banho com a minha esposa, já tomamos banho e já fomos procurar onde tinha a igreja Deus e Amor, né?
Eu era membro da Igreja Deus e Amor, nós éramos membros da Igreja Deus e Amor, né? E eu já fui procurar. E a minha fazenda era muito próxima de duas cidades ali, já na região de Franca, já, né? A mais longe da minha casa ficava a 7 quilômetros, cidade de Tirapuã, né? E a mais próxima ficava a cerca de 5 quilômetros, para a cidade de Patrocínio Paulista, né? E nós fomos na primeira cidade que nós passamos, né? Chegando em Franca com a mudança, que foi Tirapuã, né? Fomos procurar a igreja para a gente poder já assistir o culto naquela noite ali com os irmãos, cultuar com os irmãos. Já falei, crente não assiste culto, crente cultua com os irmãos, né? E nós fomos para cultuar com os irmãos naquela primeira noite, na chegada em Franca, né? E nós chegando ali, né? Tava o pastor da igreja, né? Meu querido e amado irmão, né? Sebastião Eugênio, né? Sebastião Eugênio é um varão valoroso, temente a Deus, né? Ele era o dirigente da Igreja Deus e Amor de Tirapuã, né? E chegando ali, nós chegamos ali, nos apresentamos ali juntamente com os irmãos, sentamos, né? E ficamos ali para assistir o culto, né? E só que eu não tinha levado carta de apresentação daqui de Passos. A gente saiu assim muito às pressas, muito rápido, foi tudo decidido muito em cima da hora, muito na correria, e eu não tinha pego a minha carta de apresentação, né? E chegando em Tirapuã, nós chegamos, sentamos com a minha esposa na igreja, e logo a partir de pouco o irmão que estava fazendo a primeira parte passou o púlpito para o pastor principal, né? E ele já rapidinho já chamou a igreja na frente, falou todos os irmãos para que fosse para frente, né? Ali para poder fazer uma oração forte de Pentecostes, né? E os irmãos que não sabem o que é oração de Pentecostes, é oração para o batismo com o Espírito Santo, né? Então esse irmão chegou e chamou, né? E foi uma bênção total, né? Então eu já era batizado no Espírito Santo, minha esposa também, né? E a manifestação foi muito grande, foi maravilhoso essa noite chegando ali, né? Ele não nos conhecia, ele não chamou apenas eu e ela, não, chamou a igreja inteira para frente, né? O pastor que preza, né? O pastor de igreja pentecostal, né? Ele valoriza os dons do Espírito Santo, né? E ele, uma vez por semana pelo menos, ele faz uma oração forte de Pentecostes, né? Para ver os irmãos que já são batizados são renovados, né? Aqueles que não são, recebem o batismo no Espírito Santo, aqueles que têm condição de receber, né? Porque é para todos, mas nem todos estão preparados para receber naquele momento. Aí continua a preparação, né? Que preparação é essa que tem que ser feita para receber o batismo no Espírito Santo, né? A santificação de corpo, alma e espírito. Após fazer a santificação diariamente, fazer a busca, né? A busca incessante daquele desejo ardente de receber o batismo no Espírito Santo. Foi isso que os apóstolos fizeram, os 120 fizeram durante 10 dias, né? Ali era uma promessa de Deus, né? Que eles seriam, né? Ali Deus ajudou, né? Em outras palavras, Deus deu uma mãozinha para que eles recebessem, né? Mas no geral, hoje, nós fazemos a busca, só recebe quem está preparado mesmo, né? Porque quem não está não vai receber, porque a igreja, a obra de Cristo, de Deus, já está totalmente implantada no mundo inteiro, né? Então aí agora é só mesmo aqueles que buscam incessantemente, que desejam ardentemente, que estão preparados, que têm a santificação de corpo, alma e espírito, né? Mas o pastor tem a incumbência de chamar os irmãos à frente uma vez por semana, fazer uma oração forte de Pentecostes, oração bem fervorosa, oração forte, né? Ali longa, para que os irmãos possam receber, né? E esse irmão, esse grande amigo, pastor, meu querido amigo, irmão de monte, depois que o tempo passou, vou contar e dar esse testemunho qualquer hora dessa aqui. E aí ele chamou todo mundo à frente, né? E foi realmente maravilhoso, né? A manifestação do poder do Espírito Santo por todos aqueles que eram batizados, né? Então aqui, e Paulo chegou lá, fez a mesma coisa, né? E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, né? Ou seja, quando vocês aceitou Jesus, foi batizado, vocês receberam, né? Aí o que eles responderam para Paulo, né? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, falta do pastor da igreja, né? Porque o pastor estava pregando para irmãos convertidos, batizados, que não sabia que existia Espírito Santo. Por que eles não sabiam? Porque o pastor não pregava.
O pastor não falava, o pastor não comentava, o pastor não dizia, né? Eu já disse, a obra é de Deus, a igreja é de Cristo, mas quem administra a obra de Cristo, ali usando o pastor e os demais irmãos que sobem no altar, né? É o Espírito Santo do Senhor. E eles nem sabiam que existia, né? Falha gravíssima do pastor da igreja, né? Porque os membros nem sabiam que existia, não tinha nem ouvido falar que existia Espírito Santo, né? Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? Paulo perguntou para eles, né? E eles disseram, no batismo de João, né? E Paulo respondeu para ele dizendo, né? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Que João pregava exatamente assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João fazia o convite dessa forma, arrependei-vos, né? A palavra de chamamento, da chamada para que o povo viesse a ele para ser batizado era esta, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Era o batismo do arrependimento, né? E João batizava e dizia para o povo, né? Após mim virá um que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava e falava isso para as pessoas que eram batizadas ali. Eu não sei a frequência que eles falavam, mas ele falava, né? Porque ele sabia que era temporário. João Batista, como diz a palavra de Deus, era a voz do que clamava no deserto, né? O próprio Senhor Jesus diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Ou endireitar o caminho do Senhor, né? João era chamado dessa forma, né? Ele era a voz do que clamava no deserto. Então, este era o batismo que ele tinha sido batizado, mas nem ainda tinha ouvido falar que existia Espírito Santo, né? Aí o que Paulo fez? Varão valoroso, fogo puro, né? Paulo imediato chamou eles para a oração por imposição de mãos, impondo-lhes as mãos, né? Eu creio que Paulo fez isso com a igreja inteira, né? Paulo chamou a igreja inteira na frente, igual fez o meu querido amado irmão Sebastião, naquele primeiro dia de culto nós fomos para a igreja, né? Chamou a igreja inteira na frente e ali orou por imposição de mãos sobre os irmãos, né? Principalmente sobre esses dos quais ele falou com eles, e eles responderam dessa forma. Quer dizer, vocês já aceitou Jesus, já foram batizados nas águas, por que não recebeu? Nem ouvimos falar, então vamos ver aqui agora, vamos fazer o teste, né? E Paulo impondo-lhes as mãos, o resultado foi isso, né? E respondeu, e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? É os dons do Espírito Santo, né? E o dom de profecia, irmãos, o dom de profecia é o sexto dom da Bíblia Sagrada, né? É o sexto dom espiritual, né? Relatado em 1 Coríntios 12, o dom de profecia é o sexto dom espiritual. São dons que são manifestações, são dons que são manifestos apenas pelo Espírito Santo do Senhor para aqueles que são batizados com o Espírito Santo. O primeiro dom espiritual, são 9 dons relatados. O primeiro deles, o dom da palavra da sabedoria. O segundo, o dom da palavra da ciência, do conhecimento. O terceiro, o dom da fé. O quarto, o dom de curas ou o dom de curar, né? O quinto, o dom da operação de maravilhas. E o sexto é o dom de profecia, né? É o que esses irmãos aqui, após a imposição de mãos de Paulo, faziam, né? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Só para mostrar para os irmãos, né, para completar aqui, já que eu falei 6, falta 3,
né, os dons espirituais relatados na Bíblia Sagrada, né, os dons espirituais, né. E aí, para completar, né, o sétimo dom é o dom do discernimento dos espíritos, né. O oitavo dom é o dom do falar em línguas, né? E o nono e último dom é o dom do discernimento, é o dom da interpretação das línguas. Estes são os 9 dons espirituais relatados na Bíblia Sagrada. Quem quiser tomar conhecimento, checar e ver de forma bem abrangente, vai lá em 1 Coríntios 12. Tá bom, irmãos? Mas seguindo aqui a mensagem. Esses eram, ao todo, uns 12 varões, né? Olha aqui que coisa maravilhosa, né? Estes eram, ao todo, uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. A partir desse dia, irmãos, esses 12 irmãos tornaram varões corajosos, né? Valorosos já eram, mas tornaram-se varões corajosos, né? Pronto para a guerra, né? Preparados, né? Armados com espadas poderosíssimas nas suas mãos, né? Ali levando a Bíblia Sagrada, pregando o evangelho do reino, orando pelos irmãos, né? E expulsando Satanás pelo poder do Espírito Santo que neles habitavam, curando enfermidades, tudo aquilo que o Espírito do Santo do Senhor, as operações que ele fazem e opera, né? E não tem limite para as operações do Espírito do Senhor, né? Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Ou seja, disputava, né, e os convenciam. Né, disputavam e os convencia através do reino. Este é o varão poderoso na palavra, né, apóstolo Paulo. E todos aqueles que são poderosos na palavra também faz as mesmas obras, né, e faz até mais, porque Jesus diz, né, eu vou para o meu Pai, né, e vós fareis as mesmas obras que eu faço, e farei até mais, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, o Senhor estaria do lado dele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, para poder, junto com o Pai, mandar porção dobrada de poder para os seus servos, né? Que o temem e que coloca à disposição da obra do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas como alguns deles, né? Deles quem? Dos quais Paulo disputava e os persuadia. Mas tem sempre aqueles mais ousados, né? Não é ousado, não, é usado mesmo, usado por Satanás, né? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, ou seja, varões blasfemos, porque não aceitava a palavra de Deus não entrava neles. Além de não entrar neles a palavra de Deus, eles ainda falavam mal do caminho. Que caminho? Do caminho da salvação, do caminho que é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então falavam mal de Jesus, né? Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão. Além de endurecer, não receber, não aceitar, ainda falava mal. E pior, né? Falava mal na frente de todos, né? De maneira não só a desafiar, como desacreditar, como desonrar, né? Fazia tudo do pior perante a multidão, porque abate a fé do coração daqueles que estavam ouvindo com atenção. Quando tem alguém usado por Satanás dessa forma, né, o desastre é muito grande, né, tanto para eles como para os outros, né? Mas Paulo era um varão tremendo, né? Paulo foi, né? E a palavra aqui afirma o seguinte, né? Retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
Ou seja, pegou os irmãos que verdadeiramente eram discípulos e separou desses rebeldes, né, blasfemos, esses rebeldes blasfemos confessos, né? Paulo separou deles com os discípulos, né, e foi para outra congregação, foi para outra igreja. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus de Paulo, que pregava, né? Mas antes tem uma linha aqui que eu passei por ela, né? E o espírito maligno saiu dele. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus de Paulo, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Mas o diabo, irmãos, o diabo só teme quem tem o Espírito Santo do Senhor. O diabo não teme quem não tem. O diabo falou na boca do endemoniado e respondeu para eles, né? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem sois? E partiu para cima deles e deu uma surra terrível neles, que eles perdeu até o rumo, né? Então não adianta, irmãos, não adianta, tem que ser batizado no Espírito Santo e com fogo, tem que ser varão valoroso, temente a Deus, tem que fazer a obra de Deus, de forma que você possa receber a santificação de corpo, alma e espírito, né? Não é por força nem por violência, mas é por fé, graça e justiça. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?